Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje, calor aqui em Curitiba, dia 6 de outubro de 2020. Queria estar meditando com vocês aqui no livro de Ezequiel, capítulo 33, que fala sobre o dever de um bom atalaia, o dever do verdadeiro atalaia. O que é um atalaia? Atalaia é o mesmo que segurança, vigia, vigilante, sentinela. E no tempo de Ezequiel, assim como todo o tempo do Antigo Testamento, as cidades elas eram cercadas de muro, né? Todas as cidades eram cercadas de muro. E num determinado local deste muro havia uma torre bem alta, né? E lá em cima dessa torre ficava um atalaia com uma trombeta, cuidando da cidade e vigiando, né? Para que, se possível, se aproximasse algum inimigo, então ele tocava essa trombeta para avisar o povo dessa cidade para se preparar para a guerra. Era esse o papel do atalaia naquele tempo. E essa situação, esse atalaia, dá uma tipificação, faz uma tipificação de quem são os atalaia hoje. Nós somos os atalaia, aquele que leva o evangelho, aquele que prega o evangelho, aquele que fica vigiando, né? Vigiando como? Pregando o evangelho, vigiando si mesmo e avisando as pessoas que está vindo o inimigo, que o tempo está acabando e o inimigo é Satanás, é aquele que quer sugar, tragar as nossas almas. E a gente prega, toca essa trombeta através da pregação do evangelho para que as pessoas venham se converterem, para que elas não venham se perderem. Porque está escrito ali no capítulo 33, né, de Ezequiel, versículo 11, está escrito que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que este se converta e viva, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que este se converta e viva. Por isso que Deus envia os sentinelas para avisar o povo, para que eles não venham se perderem. E este é o papel do atual atalaia, né? O pregador do evangelho. Tem um pregador de rua, que sou eu, né? Eu faço a evangelização, a pregação nas ruas, nas praças, nos ônibus. Mas tem aquele que faz a pregação do evangelho nas cadeias, nos presídios, nos hospitais. E tem aqueles também que pregam o evangelho nas igrejas, né? E a pregação do evangelho tem que ser o genuíno evangelho dos primeiros apóstolos, né? Que começou ali, na explanação do caminho do Senhor, que começou com João Batista, é o verdadeiro evangelho, que daí foi continuado através dos apóstolos, né? Pedro, Tiago e todos os outros, e Paulo, né? Que o evangelho sem idolatria, sem hipocrisia, né? Sem barganha, sem comercialização do evangelho, que a gente vê muito hoje em dia, né? Pastores pregando o evangelho para ficarem ricos, quando na verdade Jesus disse: ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome. Ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não pode roubar. Mas alguns pastores não estão pregando o verdadeiro evangelho, estão pregando mundanismo. É aquela heresia. O que é uma heresia? É uma parte da verdade que ficou louca. Esse é o significado de heresia. É o que eles estão fazendo. Estão pregando, estão distorcendo, entendeu? O evangelho. Estão apegados neste mundo, na riqueza deste mundo. E a gente não pode agradar a dois senhores, está escrito. Ou a gente agrada ao mundo, o Deus Mamon, o mundo, as fascinações do mundo, ou a Deus. É como a água e o óleo. O azeite não se misturam, né? Então a gente tem que estar muito atento sobre isso. Quem são os verdadeiros atalaia? É aquele que está comprometido com o genuíno evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus conta muito conosco, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E está na nossa responsabilidade, os verdadeiros atalaia, levar essas palavras, avisar o povo que está vindo o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Repito, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que a gente tem que, né,
entrar, pregar o evangelho por amor, que Deus ama o mundo. E está escrito ali em alguns versículos ali de Ezequiel 33, está escrito assim, se por acaso, né, falando desse atalaia ali do Antigo Testamento que ficava ali naquela torre, está escrito assim, se por acaso este atalaia vir o inimigo e não avisar a cidade do perigo, Deus vai cobrar as almas dessas pessoas, a vida dessas pessoas, deste atalaia, porque ele viu o inimigo e não avisou. Mas se por acaso este atalaia vir o inimigo e avisar o povo para se proteger, para se preparar para a guerra, Deus não vai cobrar deste atalaia. Essas almas, essas vidas vão se perder, eles são responsáveis pelas suas próprias vidas, porque eles ouviram a verdade, ouviu o aviso do atalaia, mas não acreditaram, não fizeram pouco caso, né? E a gente faz esse papel da pregação do verdadeiro evangelho, a obra do o verdadeiro atalaia que a gente faz, pregando o genuíno evangelho, avisando as pessoas, mas a gente observa que muitos não estão dando ouvido, sabe? Muitos até conhecem a verdade, mas estão amando mais o mundo do que as coisas de Deus. Então Deus não vai cobrar do pregador deste atalaia a vida dessas pessoas, porque eles foram avisados. Eles foram avisados, mas se por acaso o atalaia pregar e essas pessoas derem ouvido, Deus salvará a vida desses perversos, né? Dessas pessoas mundanas, das pessoas que deram ouvido no evangelho, são pecadores, mas não vão ser condenados porque ouviram e deram crédito e ouviram o atalaia, né? E se cuidaram, né? Vigiaram. Então eles vão ser salvos, porque a vontade de Deus é salvar a todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que este se converta e viva. E como que ele vai se converter? Como que eles vão ouvir? Eles vão ouvir se por acaso o atalaia pregar a palavra, que é o nosso dever. Aquele que conhece o evangelho, que já teve a transformação do Senhor Jesus Cristo, que se deixou ser regenerado já pelo poder do evangelho, nós todos somos chamados a evangelizar. Porque Deus nos chamou para dar fruto. De repente a pessoa está lá na igreja, é salvo, mas não faz nada para Jesus. Deus nos chamou para dar fruto. Então, o verdadeiro atalaia que está ali, né, no capítulo 33 de Ezequiel, está dando a tipificação para nós hoje, que nós hoje somos verdadeiros atalaia. É aquele que avisa o povo do grande perigo, né, que está vindo, que é o fim dos tempos. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que a gente venha ficar ligados e vigilantes, porque o Filho do Homem está às portas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.